Bem-vindos a mais um episódio do Em Família Podcast. Infelizmente, estou sem Thiago aqui, porque eu adoraria que ele estivesse aqui para essa entrevista, porque é uma entrevista de casal, né, gente? Aliás, eu estou na terceira entrevista seguida de casais sem o Bonito, porque o Bonito está trabalhando. Então, nós não vamos ter o Thiago aqui todas as vezes. Ou seja, vocês estão fadados a assistir todos os episódios até encontrar o Thiago. Então, tá tudo resolvido aqui entre a gente. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a nossa Insurance, patrocinadora que é a minha empresa de seguro aqui dos Estados Unidos, de carro, saúde, vida, comercial, enfim. E também o Criadores, que eu não sei falar ainda o nome, é Criadores de Fé. Aliança dos Criadores de Fé. Aliança dos Criadores de Fé, que tem abençoado muito a minha vida. Graças a eles, a gente tem esse estúdio maravilhoso. E sobre a Rush & Torque, eu estou quase pronta e permitida para falar para vocês o que aconteceu com eles, mas foi um patrocinador fantástico para minha vida, para nossa vida, se é para mim, é para a sua também. E eu já vou estar permitida a falar o que aconteceu com eles, mas é coisa muito boa, então fiquem tranquilos. E gostaria de fazer bem-vindos o casal do ano, gente. Vocês são o casal mais famoso da igreja. Isso. Obrigada. Cecília, a doce Cecília. Sim, muito bom estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz, muito animada para poder compartilhar a nossa história, porque o Lucas ama aparecer online e eu sou a pessoa que se esconde. Então, essa é uma oportunidade de poder contar mais sobre mim, sobre a nossa história também. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Ou seja, assim, o que me venderam da Cecília é que ela era tímida. Aonde? É Eu quieta. sou. Diria que ela é quietinha. Eu sou quietinha. Quietinha, mas tímida Quietinha. não. A primeira vez que a gente se conheceu, a Cecília falou pra caramba, nossa, de onde que tiraram? De onde que tiraram que ela é tímida? Eu falo, nos momentos certos eu falo. Sábia, que mulher sábia. Ela é. E Lucas, figurinha repetida já aqui, que todo mundo adora. Ele chegou aqui no estúdio, tinha mais 2 casais que foram entrevistados. Eu sou seu fã, eu quero uma foto. Eu falei, gente, e eu? Ninguém vai falar de mim. E todo mundo querendo tirar foto, falar com você. Que coisa boa, Lucas. Sim, as pessoas são muito bondosas. Gosto muito de encontrar alguém que acompanha o que eu tenho feito online. Obrigado por você ter convidado a gente. Estamos muito felizes para compartilhar, né, amor? Um pouco da nossa história. Acho que é isso que você vai perguntar, não tenho certeza. Mas estamos preparados para qualquer coisa aí. Eu tenho um roteiro, Estamos. gente. Eu tive um rapaz Estamos. que fez um roteiro especial para vocês aqui. Olha Opa. só. Vamos falar só um pouquinho antes sobre vocês? Lucas, advogado, você médica, conta um pouco de vocês. Então, vou começar. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Nasci, cresci em Jundiaí, sempre na mesma casa. Aquela menina do interior, sabe? Que tem a mesma vida, mora na mesma casa, estuda na mesma escola. E eu nasci e cresci em Jundiaí. Eu já nasci dentro dos convênios, né? Então, meus pais já eram da igreja e sempre... Eu sempre me lembro da escritura de Nefe, né? Falando que nasceu de bons pais. Eu nasci de muito bons pais também, sou muito grata ao Senhor por isso. Fui muito abençoada por todos os ensinamentos que eles me deram, né? Mas não me estendendo. Nasci e cresci em Jundiaí e um tempinho depois eu, né, na hora de escolher minha formação, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, assim, entender as necessidades delas para poder suprir elas. E aí foi assim que eu escolhi fazer medicina. E é uma jornada, né? Essa escolha de fazer medicina. E o Senhor sempre esteve do meu lado nessa jornada, me ajudando na escolha e em todo o processo também. Eu me formei em medicina agora, vão fazer 4 meses. E estou começando a carreira agora, estou muito feliz. E também casamos agora, então tudo junto. E está sendo um momento muito bom da minha vida e espero poder compartilhar tudo isso com vocês. Um pouquinho da minha história. Meu ano. Uhum. Minha Sim. nossa. Lucas Guerreiro. Bom, eu sou advogado. Eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos, na Universidade Brigham Young em Direito. Também estudei no Enzai College Social Media. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais há muito tempo já, divulgando o Evangelho, né? Eu comecei, depois que eu voltei da missão, um blog. Depois migrei para formato de vídeo e comecei um canal do YouTube chamado Teologia Mormon. Mudei para Videira Verdadeira.
e depois esse canal se tornou a Central das Escrituras. Eu ajudei a começar o Mais Fé, na época chamava mormonsud.net, e ajudei a começar o Scripture Center no Brasil, que é a Central das Escrituras. Esses são provavelmente os 2 projetos independentes que mais alcançam pessoas falando do Evangelho restaurado. E eu tive um envolvimento aí no começo. Então, muita gente me vê como pioneiro desses influenciadores ou criadores de conteúdo online. Fico lisonjeado com esse termo pioneiro, né? Mas significa também que eu já estou ficando velhinho. E já faz um tempo. Então, eu fico muito feliz quando eu posso ajudar novos criadores. Essa nova geração que está surgindo de criadores, que inclui você, inclusive, é fantástico, tem ideias maravilhosas, faz coisas diferentes e alcança corações de uma maneira que eu nunca seria capaz de alcançar. Então, a variedade de criadores que está surgindo, a qualidade que eles apresentam, está muito além de qualquer dos meus sonhos quando eu comecei lá atrás. E é uma bênção ter o Em Família Podcast e qualquer outro podcast que se propõe, ou projeto online que se propõe a falar do Evangelho. Eu digo isso porque você falou do Faith Creators Alliance, que a gente traduziu como Aliança dos Criadores de Fé, onde a gente tem mais de 20 criadores de conteúdo, alguns pequenininhos, alguns um pouco maiores, mas que se esforçam para compartilhar as verdades do Evangelho. E eu sou o líder dessa iniciativa em português. Então tem sido uma bênção ver como o Evangelho tem alcançado vidas. Então, tenho basicamente 2 profissões, né? Eu sou advogado, tenho meu sócio, tenho meu escritório de advocacia, onde nós tratamos de causas cíveis, business law, e tenho o meu lado das redes sociais, que aparece mais, eu acho, porque tenho gravado o Vem Segue-me, né? Lições do Vem Segue-me e respondido perguntas sobre a igreja por vários anos. Então, essas 2 coisas andam paralelo e tem sido uma bênção na minha vida poder trabalhar nessas áreas. Obrigada. Mas a coisa mais importante que aconteceu recentemente foi o meu casamento com a Cecília. Aconteceu recentemente, mas a coisa mais importante da minha eternidade, né? Porque o casamento, como nós sabemos, ele é a ordenança que abre as portas da exaltação. Então, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer há 8 meses atrás, nós namoramos e nós decidimos nos casar. E eu demorei um pouco para casar, como provavelmente a gente vai conversar sobre isso, mas tem sido muito bom. Nesse primeiro mês de casamento, nós temos aprendido, crescido e temos tido muita felicidade um com o outro, né, amor? Muita. Ai, gente, que fofo. Posso ir embora, vou deixar Você só viu? vocês 2 aqui dentro. Que lindo. Puxa vida, assim, tem sido uma experiência muito boa. Antes de casar, as pessoas nos falavam, né? Olha, o primeiro mês vai ser mais difícil, exige mais adaptação. Vocês vão ter que ter mais paciência um com o outro, né? Não fica bravo, é assim mesmo. Mas para nós tem sido muito tranquilo, assim, esse momento de adaptação. Acho que o Senhor tem abençoado muito a gente em todos os aspectos, né? Com paciência, com empatia para entender um ao outro também tem sido muito bom. Muita gente deu conselho, mesmo. inclusive você nos deu um conselho que ajudou bastante. Porque a sua história, É o pessoal já deve verdade. ter ouvido aqui. Não sei se já contou, né, a sua história. Eu não sei, qual foi o conselho que eu dei? Pra saber qual é a parte da história. O conselho que você deu é assim, olha, no teu caso, casou muito rápido, né? E nós achávamos que nós estávamos casando rápido. Sim, Porque 7 meses... 7 meses. Eu casei com 2 meses. Pois é. Aí nós falamos, Ganhou. bom, se ela é feliz, se deu certo... Vai dar certo. Ela pra tem uma gente família também. tão bonita, então vai dar certo com a gente também. Então, esse é o conselho que veio como uma história, né? Você não tentou impor nada, você só falou da sua história, e isso ajudou a gente bastante também. 2 meses, namoro, noivado e casamento. Nossa! E não tava grávida. Eu tinha que Então- explicar isso. Quem não era da igreja, eu tinha que explicar. Você já pensou? Mas como é que você vai casar com 2 meses? Você tá grávida? Não, não tô Não, não grávida. tô. Tá tudo certo. A gente cumpriu a castidade aqui, tá tudo resolvido. Tudo certo. Mas foi tudo muito rápido mesmo. Mas eu morava no Rio de Janeiro e Thiago em Recife, imagina. A distância ainda, né? Distância, pobre, amigo, liso. Não tinha dinheiro nem pra ligar, imagina. Vou casar. Cartãozinho. Então, essa sua história de fé foi uma Ajudou benção para nossa muito. vida, porque Sim. ajudou a gente ver, ó, se ela conseguiu. Que o que importa é a pessoa certa na hora certa, não o tempo Isso. que você conhece a pessoa. Né? O que mais importa é isso. E eu namorei Manter o foco 2 anos nisso. e meio um rapaz que não deu certo. E namorei um outro rapaz também 2 anos e meio.
Então. que também não deu certo. E tá tudo bem. Uhum. Não era a pessoa certa, não era a hora certa era aquela. E eu conheci Thiago na missão. Eu tenho que me explicar também pra todo mundo. Gente, eu não beijei ele na missão, caramba. Toda vez, ou eu falo que eu beijei, entendeu? A pessoa fica, nossa, beleza. Eu causo. Teve uma vez que foi um 70. O Thiago trabalhava pra igreja em Recife. E aí eu falei pra ele assim, como vocês se conheceram? Eu falei, a gente se conheceu na missão, a gente se beijou na missão. A pessoa ficou... O Thiago olhou assim, a gente tava numa mesa jantando. Aí o Thiago olhou assim, fez aquela cara pra mim. Eu falei assim, aí Thiago, não, ela tá brincando, é brincadeira dela. Eu falei, é brincadeira. Porque às vezes eu esqueço de desmentir. Aí ele fica louco da vida, né? Muito bom. Bom, eu tenho um quebra-gelo aqui pra vocês. Ok. Vamos lá. E vamos ver se vai ter resposta sincera aqui, tá? Vai ter. Vai ter? Quem é mais conhecido na rua hoje? O Lucas ou a Cecília já tá roubando essa fama? Em Jundiaí sou eu. O resto é ele. Em Jundiaí, todo mundo sabe quem é a Cecília. Da igreja, pelo menos, sim. Da igreja, sim. Então, primeiro eles me cumprimentam, depois cumprimenta ele. Mas no resto é tudo ele mesmo. O Lucas tá demais, né? Lucas. Lucas, como é ser casado sendo figura pública dentro da igreja? Mudou alguma coisa? Olha, eu tenho que responder essa pergunta de uma maneira um pouco longa, posso? Claro. Que é assim, gente eu quer te ouvir. nunca pretendi ser famoso, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, fui para o Templo de Brasília, que estava tendo uma casa aberta, e fiquei surpreso que as pessoas começaram a formar uma fila para tirar foto comigo. Achei aquilo bem estranho, para ser sincero. Mas aí eu comecei a entender que os meus vídeos realmente alcançavam as pessoas, que aqui, por trás daqueles números que aparecem nas redes sociais, que eu vi os números. Sei lá, uma aula que eu dei alcançou 20 mil pessoas por semana. Eu falei, nossa, eu tentava imaginar uma classe com 20 mil pessoas assistindo, mas era um pouco irreal. Quando eu percebi que essas pessoas realmente existiam, que elas estavam lá, pensei, então tá alcançando mesmo, né? E eu fiquei muito grato pelo carinho das pessoas. Muitas vinham me abraçar, algumas conversavam comigo como se nós fôssemos amigos há longo tempo, e às vezes eu não sabia o nome da pessoa. E todo esse amor que eu fui recebendo, eu senti muita gratidão. Por outro lado, eu não deixei isso subir a cabeça. E eu entendi que não era exatamente eu que era bom, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu estava usando o Evangelho, né, no meu canal, estava conversando com as pessoas sobre Jesus Cristo. E eu sei que elas tinham esses sentimentos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas assim, esse é o lado bom da coisa, eu acho. Saber que eu estou influenciando pessoas para o bem, saber que pessoas decidiram ir para a missão, algumas voltaram para a igreja, outras foram batizadas por causa do conteúdo que eu produzo. São frutos muito bons, que me ajudam a continuar. Porque quando vem a parte ruim, que é os comentários negativos, os hates, né? As pessoas vêm lá e falam coisas ruins, se envolvem em aspectos pessoais da minha vida e falam coisas assim desagradáveis. E quando vem essa parte negativa, eu lembro da parte positiva e supera, com certeza, os testemunhos. Mas a parte ruim de ser conhecido é que as pessoas especulam sobre coisas muito pessoais. Então elas querem saber, por que você não casou? Ou por que você está casando agora? Ou por que você não tem filhos? Bom, ainda não perguntaram isso, né? Então. Mas daqui a pouco já vão. Já. Espera por que você não corta seu cabelo? Ou por que você não vestiu assim? Ou por que você filma sem gravata? Então tem coisas e coisinhas assim muito... Acho que... Pontuais. Pontuais que intrometem, né, na sua vida. Que eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais sensíveis. Mas eu entendo que a internet tem uma dinâmica diferente. Então eu diria para todas as pessoas que começam alguma coisa online, que essa exposição pode trazer coisas positivas, mas também pode trazer coisas negativas. No meu caso, eu aprendi a lidar com isso. Então a gente tem que criar uma casca, e algo que me ajudou a me proteger foi saber que todo mundo do outro lado é filho de Deus. Mesmo aquelas que fazem comentários negativos. Porque alguns dos meus seguidores dizem assim, Lucas, como é que você consegue responder com calma certas ofensas da igreja, né? Eu sou advogado. O treinamento de advogado me ajudou a argumentar. Mas, ao mesmo tempo, a percepção de que o outro é meu irmão, que é filho de Deus, também me ajuda a ficar mais tranquilo, pensando assim, bom, essa pessoa talvez está tendo um mau dia.
Talvez ela não quis dizer isso. Talvez ela não conhece tudo sobre minha vida e minha fé. Então, isso me ajuda a ficar mais calma e responder de modo mais tranquilo aqueles que são opositores, aqueles que me atacam online. E faz parte, né? Não sei se o Em Família Podcast já recebeu algum comentário negativo, mas isso vai acontecer eventualmente, né? E nós temos que ter essa percepção que as pessoas, elas têm seus desafios e às vezes elas extravasam os problemas delas através de comentários odiosos. E nós temos que filtrar e não deixar isso abalar a gente, né? Porque enquanto tem 1 ou 2 falando coisas ruins, tem 10 falando coisas boas. Eu acho que a gente recebeu já. Só falando de você um pouco, depois eu falo o que a gente já recebeu e não recebeu. Tá bom. Mas eu vejo você como você está acostumado com a fama. Isso é legal. Porque eu adoro, eu queria muito ser muito famosa, gente. Eu sou do Rio de Janeiro, eu queria ser Paquita, vocês não estão entendendo. Eu fui da geração das Paquitas. Eu olhava aquilo ali e falava, Você gente, tem um perfil. Acho que ela seria uma boa Paquita. eu seria uma boa Certeza, Paquita. Eu falava, gente, eu com quero isso na minha certeza. vida. E hoje eu falando com a esposa do meu primo, a gente tem quase a mesma idade. Ela falou, nossa, meu sonho era ser Paquita. Eu falei, gente, mas era o meu também. Vamos. Porque a gente do Rio de Janeiro, a gente gosta dessa coisa da famosidade, Sim, né? Eu não sim. tenho problema com a câmera. Tem gente que chega aqui e fala assim, ai, Andresa, eu não sei nem como é que eu vou me comportar. E fica tímida. Eu falo, gente, eu nasci pra isso aqui, tá? E o Lucas, eu olho o Lucas e eu falo, cara, ele tá acostumado com isso. Tá Você acostumado. lida muito bem com isso, Lucas. Isso é bem legal. Sim, foi uma coisa que fui aprendendo também, né? E agora a Cecília vai aprender também, né? Tô aprendendo. Tô brincando. Vou demorar um pouquinho, mas eu aprendo. Mas já temos umas ideias aí de vídeos para colocar a Cecília. Eu tô esperando por isso. Ai. Cecília tem muitos talentos. É. Ela, além de ser uma médica excepcional, ela também... A gente queria fazer um projeto de alimento, né? Assim, fazer umas comidinhas aí. Sim. Ela conhece muito o Evangelho de Jesus Cristo. Foi criada por bons pais, né? O pai dela faleceu recentemente. Foi um líder na igreja, um bispo. Por 2, 3 vezes, né? Foi 3. conselheiro da estaca, um homem de fé. E a mãe dela, excelente também. Talvez tenha a oportunidade de contar um pouco da história da Cecília, que remonta à fé dos pais dela, né? Assim como a minha remonta à fé dos meus pais. E então ela tem muitos talentos e muita capacidade. Eu sei que existem pessoas que às vezes elas querem compartilhar alguma coisa online, mas tem esse desafio que você falou, que você não tem, mas que outras pessoas têm, né? Para tudo tem uma solução. Dá para treinar, dá para... Só começa, eu diria assim, começa, vai fazendo, né? Vai pegando feedback das pessoas. Porque eu também não sei se eu tinha um talento natural para fazer esse tipo de coisa. No meu caso, o que me motivou foi o desejo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Depois da missão, eu ainda estava com aquele fogo nos ossos e falei, não, eu preciso continuar falando do Evangelho. Comecei por um blog, escrevendo. Depois eu fui migrando para outras mídias. Mas era desconfortável. Eu não queria ser Paquita. Então, para mim, era muito difícil. Eu não queria ser um menudo, poxa. Menudo, que eu já... Paquita, não sei. Menudo. Eu falei, eu não tenho a câmera certa, não tenho o microfone certo, eu não apareço bem, eu uso óculos, a minha voz não é legal. Então, tinha todos os obstáculos. Mas assim, porque eu amava o Evangelho de Jesus Cristo, eu senti uma necessidade, não tinha gente fazendo aquilo. Quando eu abri online, só tinha gente falando mal da igreja. Aí eu falei, não, alguém tem que fazer. Se não vão fazer, eu vou fazer. Eu vou. E foi assim que eu comecei, né? Pra mim, já foi... Bom, tenho 3 filhos, né? E eu fico atrás de quem me dá conselho. Eu falo, alguém me aconselha, o que eu faço da minha vida com esse monte de filho? Tudo entrando na adolescência ao mesmo tempo, né? Foi um momento muito difícil para minha família, para mim e para o Thiago. E as pessoas olhavam a gente como uma famíliazinha perfeita, né? Olha lá, a Andresa é ótima. Thiago, a Andresa, eles são maravilhosos. Eles olhavam assim pra gente. Mas lá dentro a gente estava com tanto problema, com tanta bagunça, com tanto desafio. Meus irmãos inativos na igreja, minha família assim passando por um turbilhão, divórcio na minha família. E eu pensava, gente, as pessoas não fazem ideia. Fora que você estava em outro país, né? Que adiciona uma camada, assim, para os filhos, adolescentes, muito desafiadora. Muito desafiadora. Outro país, outra cultura. E aí eu pensei, bom, se eu quero conselho, talvez eu vou ser uma boa pessoa para trazer pessoas para dar conselho para vocês.
e para mim. Sim. Então, quando eu escuto, quando eu trago alguém, eu saio daqui muito mais fortalecida do que eu entrei. Então, é um meio que eu tenho de devolver para Deus aquilo que eu gostaria de receber. E eu pensei, como eu posso unir todas essas coisas? E o podcast, para mim, é um sacrifício muito grande. Eu deixo de trabalhar, eu gasto dinheiro, eu ligo para os amigos. Amigo, me posta isso. Eu vou fazer 46 anos, eu nem era para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Teoricamente, isso é coisa de gente mais jovem e tal. Mas eu pensei, bom, se eu tenho o dom da comunicação e eu posso abençoar a vida das pessoas, vai ser para mim também, obviamente, mas eu vou trazer isso para outras pessoas. E como a gente precisa de você, Andressa. Porque a gente já teve essa conversa, né? Quando você estava começando. Mas a gente não tem português. A gente tem, assim, o ensino do Vem Segue-me, que é bom, tem muitos fazendo. A gente tem alguém comentando notícias da igreja. Mas alguém que senta e se propõe a falar sobre... Eu não pude fazer, porque não era casado. E mesmo, nossa, a gente não tem filhos, né? Agora, você traz, você diz assim, né? Com humildade, e é certo. Eu venho aqui também para aprender, mas você também traz uma experiência muito importante. E você e o Thiago estão fazendo um trabalho excepcional, né? E a gente precisa que vocês continuem. Quando você ficar desmotivada... Lembra que você é necessária. A gente precisa de você. Não só o Brasil, Portugal, os países da África, Cabo Verde, Moçambique, Angola e todos os falantes de português que estão ao redor do mundo precisam do seu conteúdo. Porque a família, ela dá certo, mesmo com desafios. E você é uma influência positiva para muitas pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você passou já ou que você está passando agora. Então, a gente precisa disso, porque realmente, né, amor? A gente não tem boas referências ao nosso redor. Seus colegas de faculdade, os meus. Exatamente. A gente ama esse pessoal, mas a gente sabe que eles não focam na família. As pessoas do mundo, elas têm uma visão bem diferente, né? Bastante. É importante lembrar que a gente está fazendo aquilo que o Senhor pediu, né? Isso torna tudo mais fácil. Ele se regozija quando ele vê a gente defendendo o evangelho, defendendo a família. E cada vez que aparece um desafio, quando a gente se lembra disso, é muito mais fácil passar por isso. Muito. Uma coisa também que vocês vão passar por isso, especialmente por serem públicos, pelo menos no nosso âmbito igreja, né? Às vezes as pessoas vêm contar alguma coisa para mim, do filho, que está acontecendo, e eu fico só aqui escutando e pensando, nossa, eu vivo a mesma coisa. Eu vou falar para ela, ela vai se confortar. Sim. E aí quando eu trago alguma coisa, mais no particular do que aqui, né, para não expor também tanto meus filhos, às vezes eu tenho vontade de expô-los, não sei se existe essa palavra. E quando eu falo para as pessoas, assim, no privado, falo, olha, mas eu passei por isso aqui com o Gustavo. E o que deu certo para mim, pode ser que não dê certo para você, mas o que deu certo para mim foi ir por esse caminho aqui. E quando eu cheguei aqui, a gente teve muito problema de cultura, muito. Foi muito difícil para eles se adaptarem. Tivemos situações assim que deixaram a nossa família numa situação bem vulnerável. E eu lembro que um dia eu falei para o Thiago assim, eu quero voltar para o Brasil. E o Thiago olhou para mim e falou, por que você está falando isso? Eu falei, se continuar assim, eu prefiro voltar para o Brasil do que perder os meus filhos aqui. E isso é muita vulnerabilidade que eu tô... Muita humildade também que eu tô dizendo isso para vocês aqui, porque as pessoas olham a vida do outro e sempre julgam que a sua vida do outro é... aquela famosa frase, né? A grama do vizinho é mais verde. A do meu vizinho é mesmo, gente. É muito linda a grama dele. Mas eu sei que o meu vizinho tem problemas também, né? Claro. Ele tem os desafios dele. Eu acho que o que nós trazemos aqui é essa esperança. Sempre que eu vou fazer convidar alguém, não foi o caso de vocês, que eu sei que vocês já têm esse mesmo propósito, o nosso propósito aqui é trazer esperança para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. E uma palavra que a gente traz, e eu estou muito feliz com o casamento de vocês, porque eu queria que você casasse, cara. Você é um cara fantástico. Você tinha que se casar. Demorou, mas chegou. Você precisava se casar pra... E quando você falou de hater, eu não recebo muito, porque é muito ruim dizer isso, sabe? Mas de uma forma, sei lá, talvez não tão boa, mas as pessoas vão julgar você porque você não é casado. Elas vão te
te fazer 1000 perguntas. Eu não passo por isso. Porque, teoricamente, né? Eu não tô divorciada, eu tô casada, tenho filhos, tô indo pra igreja, tenho um trabalho, o Thiago também. Então, é basicamente o que as pessoas veem é que Tá é uma dando família certo, né, essa perfeita, família. que tá tudo dando certo. Uhum. E por que que um solteiro também não tá dando certo? Por que que uma divorciada não tá dando certo? Por que as pessoas estão olhando e sendo tão cruéis com essas pessoas e dizendo, não, o Lucas não casou, ele não deu certo. Por quê que o Lucas não deu certo? Por que que a Andresa que casou e tem filhos deu certo? O que que é dar certo? Acho que essa é uma pergunta Muito importante. muito importante e cabe, talvez, até aqui no nosso diálogo, por que que Nossa, não é. dá certo? Exatamente. Porque agora o Lucas deu certo? Porque o Lucas casou? Pois é, eu dei, né? Já tava dando certo. Né? Então, o Lucas... Cecília, vamos voltar para o nosso quebra-gelo, porque a gente Vamos. ficou profundo antes do que é para ser Muito profundo, profundo. tá? Mas depois eu queria falar sobre os solteiros, porque eu sou pós-graduado em solteirice. Depois, Então depois tá. a gente fala. Cecília, fala. quando você começou a se relacionar com o Lucas, você já sabia que ele era famoso? Famosinho? Eu sabia porque os meus pais gostavam muito de assistir os vídeos dele, principalmente meu pai. E eu, por vezes, ouvia em casa meu pai assistindo os vídeos, ele gostava de ouvir sem fone de ouvido, né? Então o som ecoava pela casa toda. E eu ouvia eles assistindo as aulas, mas eu sempre gostei de estudar sozinha o evangelho. Então eu nunca assisti os vídeos dele antes de conhecer ele. Sabia que ele era famoso. Inclusive, eu tinha ido numa aula do instituto dele em Campinas, em que nós nos vimos, e sabia que ele era famoso, mas não assisti os vídeos dele, por incrível que pareça. Nossa, Pois é. revelações aqui, hein, Lucas? Pois Queria é, dizer nada não, pois hein? Mas é. isso aí vai dar 10 hoje à noite, tá, amiga? Vixe. Até preferi, eu gostei dela quando a gente saiu, porque ela falava que não assistiu. Eu até gostei mais quando foi. Porque sair com uma fã. Uma vez eu saí com uma moça que era fã. O que que ela fez? Ah, vou tirar uma foto pra passar pra minha amiga aqui, que eu tô saindo com você, que é famosa. Eu falei, Acabou. aí, você tá saindo com o Lucas da internet ou você quer me conhecer realmente, né? Então era um pouco chato. Assim, ser conhecido tem o lado bom, como eu já falei antes, e tem o lado ruim. O lado ruim é que às vezes as pessoas vão querer abrir portas ou ser amigas porque tem algum interesse, né? Então, nem sempre é fácil distinguir quem está interessado em tomar alguma vantagem e quem realmente quer estar perto de você. Então, o que eu procuro fazer é tratar todo mundo como Cristo trataria, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente percebe que as pessoas elas não são tão sinceras. E o que eu gostei da Cecília é que ela era sincera, ela não tinha nada a ganhar a sair comigo, né? Ou até poderia pensar numa certa desvantagem, porque eu era mais velho do que ela. Ela tinha que fazer um certo sacrifício, porque ela morava distante, né? Ela tinha carro, eu não tinha. Então, tinha certas coisas que ela poderia ver, não estou interessada nisso. Nem era o momento também, porque o pai dela estava com uma doença muito grave, ela estava terminando a faculdade, então ela estava cheia de coisas, né, amor? Quer contar isso aí? Muitas coisas. Não era o momento. Não era. Foi um momento da minha vida que foi bem próximo ao momento que meu pai recebeu o diagnóstico. Ele teve uma neoplasia cerebral bem grave, assim. Um câncer, né? Isso, desculpa, um câncer. Falar na linguagem popular. Perdão, um câncer bem grave e mudou completamente a minha vida. E, ao mesmo tempo, eu estava no último ano da graduação, em que nós temos muitos plantões, então eu pouco dormia. Mas quando a gente pode compartilhar a história também de como nós nos conhecemos, né? Com mais detalhes. Mas quando nós nos conhecemos, foi desafiador mesmo. Mas por eu estar me sentindo em paz por fazer aquilo, foi algo que me motivou a continuar. Porque normalmente quando eu me sinto um pouco em dúvida sobre aquilo que eu vou fazer, é porque não tá certo. Então eu me sentia muito em paz. Isso me ajudou a prosseguir, mesmo sendo bem desafiador. Então, fama não teve nada a ver. Agora, ela logo descobriu que eu visitava outras alas ou ia para algum lugar e as pessoas me reconheciam. Então, eu já conversei com ela também quando nós começamos a namorar. Você é ciumenta? Você tem problema
se uma senhora vier me abraçar e falar comigo. Ela falou, não, tranquilo, não tem problema, não sou ciumenta. Eu falei, tá bom, então... Eu vou abraçar também, eu adoro conhecer as pessoas. Cecília é um anjo. Eu falo pra todo mundo. Quando as pessoas me perguntam sobre você, eu falo, ela é um anjo. Oh, Ela é obrigada. mesmo. Eu Uma falo boa assim, descrição. ela é um anjo. Obrigada. E isso é uma bênção realmente muito grande pra sua vida. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. O que é que você queria falar sobre os solteiros? Defenda. Queria falar para os solteiros. Isso que você falou resume bem o meu discurso. Só quero ampliar um pouco. Que assim, não é porque você é solteiro que não deu certo a sua vida, né? Eu sempre foquei na família e no casamento porque eu aprendi que isso era o certo. Então, voltei da missão determinado para casar. Mas não aconteceu. Demorou muitos anos para que acontecesse. Só foi agora, né? Eu passei por todas as fases na igreja. Eu passei pelo JAS, que é os Jovens Adultos Solteiros. Depois eu fui para o MAS, que é os Membros Adultos Solteiros. Mas foi muito boa a minha vida de solteiro. Posso dizer para vocês que aproveitei. Fui em tudo que é acampamento, atividade, viajei muito, fiz amizade, estudei bastante. Então eu diria para os solteiros, sejam ativos, participem. Talvez as coisas não saiam como você planejou, não saíram como eu planejei. Mas nem por causa disso eu fiquei parado, chorando, triste, né? Eu fui atrás. Então eu diria que se o casamento dos sonhos não acontecer, às vezes acontece o casamento dos sonhos, mas logo você percebe que é um pesadelo e vem o divórcio. E você volta a ser solteiro, né? E o divorciado, talvez ele tenha até um ônus a mais, né? Eu vejo muitos membros divorciados me mandando mensagem tristes porque se sentem excluídos, como se não fizessem parte da igreja ou não tivessem mais esperança do reino celestial. Tudo isso é uma inverdade. Então eu queria dizer para os solteiros que as oportunidades existem porque Jesus Cristo é o Salvador e Ele abriu as possibilidades. Não existe nenhum solteiro que não tenha a chance da exaltação. As coisas vão acontecer no devido tempo, como aconteceram na minha vida e como vão acontecer na tua. Então, é bom deixar de ser solteiro, quero dizer isso para vocês. Não vou ser hipócrita, eu gosto de estar casado, porque tenho uma companheira para me ajudar em todas as coisas e eu posso ajudar ela um pouquinho. E a vida muda, tem algumas coisas que ficam diferentes depois que você casa. Eu, como solteiro mais velho, tinha meus hábitos, tinha um jeito de eu fazer as coisas, lidava com o meu dinheiro, fazia minhas viagens. Quando casado agora, preciso incluir a Cecília, e ela tem uma participação igual em todas as coisas. Então, até na hora de se vestir, preciso perguntar para ela, né, amor? Nem sempre eu gosto de fazer isso. Ou Sim. na hora de comer, na hora de perguntar. fazer... Tudo tem que dividir. Então, é uma adaptação. A nossa adaptação tem sido mais tranquila do que turbulenta, eu diria. Mas ainda assim, existem momentos em que a gente precisa... vamos pensar aqui como que a gente pode melhorar essa comunicação ou como que a gente pode fazer melhor isso, porque talvez não está bem ajustado. Mas eu tenho visto os casamentos que dão certo, eles não são porque não tem nenhum problema. Eles têm desafios de adaptação. Se eu perguntasse para ti, você poderia me contar os seus vários desafios, né, no casamento. Mas, ainda assim, é muito bom. Eu acho que a meta de todo solteiro tem que ser casar. Por isso, vão para academia. Se você tem que perder uns quilinhos, perde os quilos. Se você tem que ganhar peso, né, ficar mais fortinho, vai lá, ganha peso. A academia vai te ajudar na sua mente também, a você ser mais estável emocionalmente. Se você precisa fazer terapia, faça terapia. É muito importante você aproveitar esses recursos que não estavam disponíveis há alguns anos atrás e hoje estão. Você tem que tomar algum remédio, né, amor? Tome, faça o tratamento necessário. E não fique irritado. Eu tenho muitas coisas para falar para os solteiros, como você pode ver, mas eu não quero dominar o podcast. É seu o podcast? Não fique irritado porque outra pessoa está falando casa. Eu recebi esse conselho muitas vezes. Casa, sai com aquela menina, faz isso, você tá errado, você tem esse problema, faz aquilo. Muita gente falou sobre casamento pra mim. E algumas vezes, vou confessar pra vocês, era duro. Porque eu sentia que estava fazendo minha parte, mas as pessoas parecem que não viam isso e achavam que eu era insuficiente. Diziam, você tá priorizando as coisas erradas, você tá... E não era, eu tava fazendo minha parte, só que não aconteceu. Todos os meus namoros, e foram vários, não chegaram ao casamento. Exceto esse aqui, que foi bem sucedido, que era para ser. Então, assim, embora você tenha que prestar contas a Deus,
e talvez dar explicações para as pessoas que te amam, como sua família, seu bispo, as outras pessoas, elas não cuidam da sua vida. Você é responsável pela sua vida. Então, se alguém vier e falar, por que você não está casado? Faz isso, faz aquilo, sai com essa pessoa. Você agradece, sorri, diz, muito obrigado, tá bom, obrigado pelo conselho. E não precisa ficar irritado, não precisa, só vai embora, porque o Senhor, ele está de olho, não fica triste também. O Senhor, ele está de olho na tua vida, ele vai cuidar, ele tem um plano pessoal para a sua vida. Alguns demoram mais, como eu. Cinco irmãos eu tenho. Vários deles, a maioria deles é casado. Um deles tem 5 filhos. Eu sou o mais velho. Então, o ideal seria que o mais velho casasse primeiro, né? Tinha que seguir assim o plano. Mas não aconteceu. Então, me fiquei para titio. E agora, bem mais velho do que meus irmãos, eu estou tendo a oportunidade de casar com a Cecília. Mas eu diria, por ter casado com um anjo, que vale muito a pena, valeu muito a pena esperar. Se eu tivesse me rebelado, me afastado da igreja, ou baixado o nível para casar com alguém que não estava à altura dos convênios que eu faria no templo, eu teria perdido essa oportunidade. Então, eu sou grato ao Pai Celestial por ter me ajudado a perseverar. Não é fácil, mas é possível. Então, eu diria aos solteiros, continuem firmes, porque as portas vão se abrir. Não dá pra desistir, galera. Não dá. Se o Lucas casou, Exato. todo mundo vai casar. Tem gente falando assim, todo que é mundo sinal da vai. segunda vinda, né? Final da segunda vinda. Sim. Eu casei com 24, que também era um absurdo, né? Na época era mais velha. Na né? época, você imagina, quando você casar com 24, eu falo, gente, eu ainda casei nova. Casou. Eu acho que eu casei nova. Bela voltou, Bela tá com 20. Aí a Cisa falou, mãe, não sei, eu já passo. Eu falei, menina, você tem 2 meses que você voltou. Então, calma, garota, calma. Você tem muita gente pra você sair ainda. Como você soube que era Cecília? Porque você tem problema em falar a idade? Não, aliás, muita gente me pergunta a idade. Eu tinha. Vou dizer pra vocês que eu tinha um pouco de problema de falar a idade. E por várias razões, mas não vou entrar agora. Mas agora podemos falar, né? Já tô casado. Pode. Eu tenho 39 anos. Então casei quase com a idade de Isaac, que ele casou com 40 anos com Rebeca. E a Cecília tem 27 anos. Então casei com uma novinha. Casou. Mas Lá mesmo no a Rio, Cecília... diria, pegou a novinha. Mas mesmo a 28. Cecília vai fazer 28, né, Eu amor? já fiz. Já fez 28? Ano passado. Então vai fazer 29 agora? Ah, tá bom, melhorou, Tá bom, melhorou. né? Melhorou o Me enganou, problema. não, brincadeira. Te enganou. Mas assim, ela é bem mais nova do que eu. Mas mesmo a Cecília com 28 anos é uma idade pros membros da igreja mais velha, né, amor? Sim. Bastante. Já é uma idade mais velha. Normalmente as moças, elas casam entre 23, 22 anos, E nós estamos falando da igreja, né? Não do mundo, porque o mundo às vezes casa mais tarde mesmo. Sim. Mas nós casamos mais velhos. Na minha bênção patriarcal, quando eu tirei aos 16 anos, tinha uma frase que inclusive nós colocamos na nossa aliança. Ah, eu vi que você postou. Que coisa mais linda. Tá dizendo assim, no devido tempo, aqui na aliança. No devido tempo, o Senhor prometeu um casamento. Demorou para chegar, mas chegou. Então, o Senhor, ele tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, como fala Eclesiastes 3. E para nós foi esse o tempo. Esperamos ter muitos filhos, não sabemos se vai acontecer da maneira que a gente quer. Sim. Esperamos ter uma família eterna, mas sabemos que com o Senhor tudo é possível. Então, assim, as pessoas que têm uma idade mais avançada, principalmente as mulheres, né, elas ficam muito preocupadas porque elas querem ter filho. E a mulher, ela tem um prazo de validade aqui na mortalidade para ter filhos. O que também para o Senhor não significa nada, porque nas Escrituras... Quer contar da sua mãe? Posso. Deixa ela contar da mãe dela sobre essa questão de ter filhos com mais idade, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. A minha mãe, ela tem endometriose e ela se casou com 20 anos. Depois que ela se casou, ela já tinha esse diagnóstico e existia a possibilidade dela engravidar por conta dela não ter lesões ali nos 2 ovários. Ela tinha eles íntegros ainda. Então, existia a possibilidade dela engravidar, mas ela demorou 15 anos para engravidar. Então, foi muito tempo. Ela passou por muita coisa, né? E para ela não fazia tanta falta assim ter crianças por perto, porque ela sempre foi professora de crianças pequenas. Então não fazia tanta falta, mas pro meu pai fazia muito, porque ele queria ter
uma Kombi para poder levar todos os filhos dele. Era o sonho dele. Fazia muita falta, né? E aí, quando eles começaram a pensar em adoção, uma semana depois, a minha mãe descobriu que estava grávida. E nesse processo da primeira gravidez dela, ela teve que retirar um dos ovários. Então, as chances dela engravidar uma segunda vez foram muito mais baixas, se tornaram muito, né, inferiores. E mesmo assim, 1 ano e 6 meses depois da primeira gravidez, ela ficou grávida de novo de mim. Ficou grávida da Cecília, Então, porque você tinha que ser minha esposa no devido tempo. no devido tempo. Para o Senhor, nada é impossível, né? Mesmo quando as probabilidades ali que a medicina coloca falam totalmente contra para o Senhor, nada é impossível. Em detrimento do tempo, das condições físicas, dá tudo certo, no tempo certo. Eu sei que isso às vezes legal parece essa verdade história. na vida dos outros, né? Mas na nossa vida, às vezes, não parece que é assim. Mas eu testifico para vocês que no devido tempo, todas as bênçãos que vocês desejam, que são justas, vão ser dadas. Sejam filhos, seja um casamento, seja prosperar na terra, seja, enfim, poder prover uma boa educação para os seus filhos ou para si mesmo, né? Às vezes as pessoas têm vontade de estudar e não têm meios e falam, como que eu vou conseguir isso? Tudo que é justo, o Senhor pode nos providenciar, mas no tempo dele. E pergunta também, né? Tipo, você. Às vezes as pessoas estão ali naquele problema e ela tá ali se afundando naquilo, entra em depressão, ou você não, você foi lá, você se movimentou, sua mãe, seu pai se movimenta também. O mundo, parece que o universo, ele precisa ver, o Senhor, ele precisa ver que você também está fazendo a sua parte, né? Porque sem esforço também, eu falo isso sempre para os meus filhos, né? O Senhor tem que ver seu esforço. Se o Senhor não vê, ele vai completar algo que já está sendo feito. Ele não vai te dar algo para ser feito e você completar. É ao contrário. Você tem que fazer a sua parte e conta ali com a misericórdia do Senhor. Senão vai complicar a vida do Senhor, né? Você vai falar, já pensou se tiver que fazer o trabalho por todos nós aqui na Terra e a gente só vai lá e completa? Não tem condições, né? Eu não queria ir para a missão. Nunca foi um plano meu ir para a missão. E quando eu decidi servir como missionária, eu namorava um rapaz por 2 anos e pouco e eu resolvi terminar com ele. Não quero mais. E ele não era membro da igreja. E quando eu terminei, eu já tinha falado com o meu bispo. Eu fui para a missão com 22 anos. Eu falei pro meu bispo, olha, eu quero ir pra missão. E ele falou, mas você tá namorando. Eu tinha tudo comprado para casar. Fogão, geladeira, jogo de quarto. Eu tinha uma casa montada. E quando eu disse pro meu bispo, não, eu quero ir pra missão. Eu tô decidida. Eu decidi isso com o meu bispo. Eu terminei com esse namorado. Ele não entendeu nada. Até hoje, se ele tiver um dia assistindo isso, ele fala, deixa eu entender o que essa maluca fez. Não entendeu nada do que estava acontecendo. E eu terminei com ele e eu fui pra missão. No devido tempo, eu conheci o amor da minha vida. Ah, a missão é um lugar para você conhecer seu marido? Não, você vai lá para servir ao Senhor. Mas se tiver um boyzinho ali, né? E quando eu terminei a missão e a gente se encontrou, o Thiago foi para o Rio de Janeiro e tudo mais, e eu pensei, nossa, eu ia me casar com a pessoa errada. Não era aquela pessoa. Não era, ele não era membro da igreja. Eu não me lembro qual foi a líder que falou isso pra mim, gente, honestamente, mas quando eu tava nas moças, nós tivemos uma mutual e uma líder comprometeu a gente de se casar no templo. E eu lembrei dessa promessa, desse comprometimento que eu fiz quando eu era jovenzinha. E eu falei, nossa, eu tô vendo todas as minhas amigas se casando no templo e eu namorando alguém que não é da igreja, que não tá nem aí pras coisas que eu vivo. E eu falei, não, eu não posso fazer isso com a minha vida. Então, uma decisão ali que eu tomei mudou todo o percurso da minha vida. Mas não foi o Senhor que tomou essa decisão por mim. Fui eu que tomei essa decisão por mim. Eu decidi fazer aquilo. Eu decidi terminar um relacionamento de 2 anos e meio para poder servir ao Senhor por mais 1 ano e meio. Ou seja, 2 anos e meio namorando o cara errado, 1 ano e meio servindo ao Senhor e uma eternidade feliz. Então, são decisões que às vezes vai doer muito. E você vai falar, não é. Não é pra mim, não é isso, não é a minha história. Dito isso, vocês tomaram essa decisão, 1 mês de casado? Hoje em dia... Amanhã, nosso 6. primeiro casamento foi o civil.
dia 5. Que vale salientar que foram muitos casamentos, né? Foram Selamentos. Porra, Hoje um mês de selamento, amanhã um mês da festa. a festa. Então, um mês. Um mês. Um mês. Um mês de casamento. Como for esse longo mês? Como tem sido? Como foi esse longo mês pra vocês? Bom, a lua de mel foi ótima, né? Nós Foi, fomos pro muito bom. Nordeste do Brasil. Gente, essa era a pergunta que eu ia fazer, mas ninguém me deixou, tá? Como foi a Ah, lua de Então, mel? Não, foi muito boa. Foi muito Assim, nós bom. estávamos cansados da festa, então nós tivemos a festa de casamento no dia 7, aí nós dormimos e viajamos no dia seguinte. Então nós estávamos um pouco cansados, mas nós fomos muito abençoados com um clima muito bom no Nordeste, Muito. praias excelentes, né? A gente desceu em Pernambuco e foi dirigindo até Maceió. Então a gente parou em várias praias lindas. E algumas coisas talvez não saíram como planejado, mas para nós nem a gente tava feliz de estar junto Foi. e tivemos uma boa lua de mel. Depois nós voltamos, nós Ele é somos muito discreto, né? Muito. Tivemos uma boa lua de mel. A gente doida pra perguntar mil coisas. Vai, continua, amigo, antes que eu pergunte. Pode perguntar. Pode Não, perguntar. de jeito nenhum. Pergunta. Continue. Nenhum nós dos dois planejamos seguiu. sempre nossa semana Sim. e às vezes a gente Nosso cronograma pra de quebrar, né, limpeza tudo ainda que a gente planeja. precisa ser Ajustado. lapidado. É. Mas os Quem nossos cozinha? pais Ele cozinha mais do que eu. É. Ele cozinhou, pelo menos quando a gente esteve em casa, porque eu sou um pouco mais lenta pra fazer as coisas. Eu faço tudo que No teu precisar. tempo. No meu sou tempo. bem Anjo. agitado, bem é rápido. anjo. É assim, ó. E o Lucas, ele faz as coisas muito rápido. E faz muito bem pra quem faz muito rápido, né? Tem aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Mas tem um adendo ali pro Lucas, não. Eu gosto de cozinhar, eu Pro faço Lucas, coisas não. rápido. Então, sempre que eu tava fazendo alguma coisa, ele já ia cozinhar pra adiantar as coisas. Então, até agora, ele cozinhou mais. Como e ele tem cozinha sido bem. dormir junto? Porque vocês dormem sozinhos uma vida inteira. Você 28 28. Sim. e você 39 anos dormindo Pois é, sozinho. exatamente. Agora dorme agarradinho. Foi Dormo- engraçado no começo, porque... Eu tô curioso pra ver o que ela vai É falar. Se me der liberdade, eu vou longe. Foi engraçado Ela quer porque liberdade, no Lucas. começo... Quer falar, vai Ela lá. quer falar. Mas assim, o que foi mais engraçado é que na primeira semana ele sempre acordava pontualmente às 3 horas da manhã, todos os dias. E acordava pensando que já eram 6 da manhã, 7, que é o horário normal de acordar, meu também e dele. E aí a gente ia olhar no relógio e eram 3 da manhã e a gente tava voltar a dormir. Aí a gente voltava a dormir, eram 3 da manhã, isso durou uma semana. Aí na nossa casa melhorou um pouquinho. Até a gente descobrir por que ele acordava. Ele acordava porque a luz do ar-condicionado estava muito quente. E a gente tem o ar-condicionado no nosso quarto, a luz ficava acesa. E aí acho que essa luz interrompia o sono dele, porque eu durmo bem em qualquer lugar, assim. Eu Depois, durmo só na escuridão, amiga. depois de trabalhar eu também gosto 2 anos fazendo plantão de 24 horas, até no chão eu durmo. Você me coloca no chão, tá ótimo. E ele não, tem que estar tudo escurinho ali, dentro das condições, né? Então ele acordava por causa dessa luz. Quando desligou a luz, aí ele começou a dormir a noite toda. E eu Eu quero só retomar um detalhe aí que talvez passou desapercebido, que assim, nós somos muito abençoados com os nossos pais. Os nossos pais, eles são fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. E pais fiéis são uma grande bênção. A gente vê isso até no Velho Testamento, né? Quem arranjou a esposa para Isaac foi o pai dele, Abraão, que mandou o servo lá. Então, os seus filhos vão ser abençoados porque, bom, já estão sendo abençoados, mas quando for para escolher o cônjuge, né? Ou montar a casa, ou fazer casamento, os pais de Sião, eles conseguem ver o que é mais importante. Porque tem coisas que às vezes a gente quer que é do mundo, né? Pra festa de casamento, a gente fez uma festa legal, né? foi. Mas sim. não foi uma festa cheia de pompa, foi uma festa simples. E os nossos pais nos deram essa perspectiva. E é uma bênção poder ter pais que têm um casamento exemplar, porque a gente consegue reproduzir isso. Também uma coisa que a gente casou mais velho. Então, as finanças não foram um desafio para nós, como são para muitos casais mais jovens. Não estou recomendando que ninguém case tarde. Não é isso? Não. Não, até porque os meus pais, e provavelmente seus pais também, casaram com poucos recursos e eles tiveram que construir. Foi muito difícil para os meus pais. Para os seus também, né, amor? Também. Nós já não temos essa dificuldade de finanças. Então, assim, nós pudemos ter uma boa lua de mel que
seria um gasto grande para a maioria das pessoas, mas a gente teve. E a gente vive em condições boas, eu diria. Não somos ricos, ainda estou esperando a médica que me dá O sossego financeiro. sossego financeiro. Mas assim, eu consegui Marido providenciar a troféu. maior parte dos móveis. Claro que a gente ganhou muita coisa, né? Mas assim, a Muitas maior coisas. parte eu consegui comprar e manter a casa, pagar as contas, porque a Cecília ainda vai começar a trabalhar. Então a parte financeira, ela estável para nós, eu diria. Sim. Pode melhorar. Até recebemos muitos presentes também. Vai Foi uma melhorar. grande bênção, né? Aham. O pessoal foi muito generoso conosco. Foi. Deram muitos muito. presentes. E somos gratos por isso. Uhum. Mas eu diria que os desafios, eles existem, mas que eles são um pouco diferentes se você casa mais velho. Existe aquele desafio da adaptação, porque eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela de fazer as coisas, mas ela é muito doce, você pode ver, né? Então ela é bem maleável, ela até é paciente comigo. Por exemplo, vou dizer para vocês o que acontece num dia típico. A gente acorda, eu acordo antes, né? Ou pelo Sim. menos levanto antes, porque eu sou uma morning person. Eu tenho muita Você é animação de manhã. agitado, você é Ele agitado. é Só agitado. agitado de manhã. Então Uhum, já ele vou, sempre. aí ela tá mais lá quietinha, ainda tá deitada. Dormindo. Aí eu já vou correr. Então saio, vou correr. Aí volto, aí ela tá lá levantando e tal. Aí já vou fazer o Na café da minha- manhã. Sabe uma defesa minha? Eu passei 2 anos da minha vida acordando às 3 da manhã Sim, então ela tem Pra muito ir- acumulado. para evoluir os pacientes no hospital às 5 horas até às 6, para os médicos não ficarem bravos. Então agora eu tô num momento que eu tô assim, eu posso dormir meia hora a mais. E Pode. eu vou dormir meia hora. Não, e ela, se fosse pra levantar, ela levantaria e não ficaria com mau humor. Ela consegue, ela tem essa habilidade. Eu gosto, assim, pra mim ficar com mau humor é comida ou sono, eu preciso dormir. Tiago, exatamente o Tiago. Então, preciso comer. Engraçado, né? É. Aí ela fica Quando de boa. começa, O eu fico mood dela, né? Assim, ela é estável. Estável. Você não vai ver a Cecília. Então eu sei, mas eu sei, não, ela precisa descansar, deixa lá, e eu vou fazer minhas coisas. Aí quando ela desce, já tá o café da manhã, a gente come. Aí eu vou trabalhar, né? E ela vai trabalhar também. Embora ela não. Ela vai começar agora quando a gente voltar no emprego, né, amor? Mas antes ela tava ajudando a mãe dela, que a mãe dela tem um negócio. Então ela vai lá, ajuda a mãe dela e tem um horário de trabalho. Aí volta, a gente vai pra academia. Às vezes a gente vai de manhã, às vezes a gente vai de tarde, mas a gente procura ir pra academia junto. Aí tem a nossa refeição junto. No domingo anterior a este, nós tivemos os primeiros convidados. É né? verdade, lá em casa. Pra estrear os pratos novos, os talheres. Foi muito bom. Foi muito Foi bom muito ter alguém em casa. Aham. Mas geralmente é nós dois. E a gente tá aprendendo, a gente tá colocando quadro, a gente tá arrumando uma coisa ou outra que precisa. E tá tendo a nossa vida. Eu espero que fique um pouco mais agitado logo, com crianças, mas... Aham. Tem planos de ter filhos logo. Sim, Sim. com certeza. Legal. Uhum, sim. Tem uma pergunta, na verdade um combinado, não sei se vocês vão topar. Ah, O que vocês Vamos acham de a lá. gente fazer uma coisa assim, bem Globo, e eu um dia visitar a casa de vocês? E a gente fazer um vídeo visitando Seria a casa muito do bom. Lucas e da Cecília. Seria Legal, legal. Podemos legal. sim, com certeza. Ou eu tô comprometendo demais vocês, vocês Não. vão ter que arrumar a casa. Mas já tá sempre arrumado, eu gosto de tudo arrumadinho. Gente, ela é muito fofa. Pode ir. vamos ter que esconder algumas coisas. Não, brincadeira. muito legal, né? O armarinho da bagunça vai estar arrumado até lá, é fechado. Então vai ficar. Vocês vai vão me tá tudo ajudar, gente, a certo. realizar o sonho. Eu não vou ser a Paquita, mas eu vou ser uma Xuxa. Ah, seria legal. Verdade. Imagina, a gente fazer um vídeo, acho que seria legal. bom. Seria. Isso é uma Vamos. coisa que talvez um combinado aí quando eu for pro Brasil, Vamos. Nossa. provavelmente em setembro. Pode ser. Eu vou ao Muito Brasil. legal. Uhum. E outra coisa também que eu acho que não sei quanto a gente pode se aprofundar nisso. Você é muito educado para falar, você tem um jeito bom de falar. E que é um tabu muito grande na igreja é falar sobre sexo. Sim, É um tabu não na igreja, eu acho que entre os cristãos. sim. É mesmo. Eu lembro que quando eu me casei, eu tinha algumas dúvidas, assim, e tipo, mãe, e aí? Fala alguém comigo, conversa comigo. Ninguém falava comigo. Sim. E eu sou muito boa em falar com isso com as pessoas quando vão se casar. Uhum. Eu falo mesmo, eu falo Sim, abertamente o que você importante. tem que comprar, o que você não tem que comprar, o que você tem que fazer. O que você... Sim. Não vou falar da minha intimidade. Eu nunca falo da minha intimidade com o Thiago, porque é meu. É Sou eu com meu pessoal. marido. Mas Uhum. falar o básico. Alguém conversou com vocês sobre isso? Bom, a Cecília é Essa médica, né? Sim. Então, na verdade, ela me ensinou muita coisa. É, sim. É, sim. Mas nós tivemos conversas, né, amor?
bem cedo no nosso relacionamento sobre Sim. intimidades, sobre sexualidade. A gente, bom, eu guardei a lei da castidade a vida toda, significa que eu era virgem, né? E ela guardou a lei da castidade também. É possível, tá? Claro que ninguém é perfeito, a gente sempre tem desafios e a gente vive num mundo muito sujo. E a gente está exposto às coisas ruins. Mas eu testifico para vocês que é possível guardar a lei da castidade. Amei a Cecília da primeira vista, mas não foi só por causa dos hormônios. Foi outras coisas que eu considerei também. Mas eu sei que é um desafio. E como você falou, a intimidade entre o casal é tão sagrada quanto as coisas do templo. E você e sua esposa, ou no caso seu esposo, vocês vão conversar um com o outro e vão descobrir quais são esses limites e como fazer o outro mais feliz. A intimidade entre o homem e mulher no relacionamento do Senhor é algo muito especial e que traz muita felicidade. É diferente do sexo mundano. A Sister Nelson, ela tem um discurso sobre isso que ela falou incrível, né? E ela falou a diferença do mesmo. sexo do mundo e a intimidade matrimonial, a Do intimidade do Senhor. E a diferença é que o sexo mundano, ele nunca satisfaz, né? Você tem um parceiro, aí você busca outro, você tá sempre querendo emoções fortes, coisas fortes. A intimidade com o Senhor, quando o selador ele nos deu aquela autorização, né? Vocês podem se beijar, é uma autorização de que a gente pode se tornar uma só carne com o Senhor, com a minha esposa, né? No caso, nós dois junto com o Senhor. E é uma bênção poder ter essa intimidade que no futuro vai proporcionar a alegria de filhos, né? Sim. E os filhos netos, e vai providenciar a exaltação, uma continuação de vidas. E a intimidade é algo que só vai continuar para aqueles que forem exaltados. Aqueles que herdarem qualquer outro reino de glória, eles não terão a possibilidade de ter a verdadeira intimidade entre marido e mulher. Então nós nos regozijamos com essa oportunidade, né? Nós tivemos muitos momentos felizes e continuamos a ter muitos momentos felizes, mas esse não é o centro da vida. Eu acho que se alguém casa apenas para poder fazer sexo, que infelizmente às vezes pode acontecer, já aconteceu, vai ter uma decepção, porque o casamento é uma parceria. Essa é uma parte muito importante, mas é uma parceria em todos os sentidos, né, amor? Sim. A gente conversa sobre todos os outros assuntos, a gente ri muito um com o outro, e um do outro. Um do outro. Sim. Ela às vezes ri de mim, né? Eu Não comigo, mas ela ri de mim. Eu costumo dizer que casamento é meio que uma empresa mesmo, né? Para tudo funcionar tem que ter uma administração ali, né? Administração do meu tempo, do tempo do Thiago, do tempo agora dos nossos filhos, E do a meu humor, comunicação né? nesse meio. E no trabalho a gente não chega lá mal-humorado e esculachando todo mundo, né? Sim, A gente Sim, não e eu pode diria, fazer isso. para quem que vai Exatamente. casar e tem dúvidas sobre a intimidade sexual, eu acho que a melhor pessoa para você falar é com seu pai, no caso se você é um homem, ou com a sua mãe, no caso se você é uma mulher. E se você não tem um pai presente, pode falar com a mãe também. Claro que o bispo, né, os líderes As da pessoas igreja de podem ajudar. confiança também. Pessoas de confiança, às vezes um Exatamente. terapeuta. Os próprios médicos podem orientar sobre isso. Ou você consultou uma médica, né? Sim, exatamente. Sobre o nosso caso. Isso, pode Então, é uma bênção Ou poder... me liga. Uma amiga. É que às vezes, se a amiga não for Não, me fiel a liga. Jesus... Não, Ah, me te liga liga? que Ou me liga. É Eu isso falo aí. rapidinho, te coloco no teu lugar rapidinho, viu? É isso aí. Mas se você buscar conselhos de pessoas que não têm o evangelho, ou que não se importam com você, como um pai se importa, como uma mãe se importa, pode ser que as ideias sejam ideias do mundo. E aí você não vai obter aquele ápice de felicidade que você pode obter quando você segue os mandamentos do Senhor. Eu tive professores da faculdade que diziam assim, tem que ter o test drive, né? Você tem que dormir com ela antes de casar, porque se não for bom, aí depois dá mais problema. Não é assim o modelo do Senhor. O modelo do Senhor é que você cumpra a lei da castidade, que você tome muito cuidado quando você namora para não tocar em certas partes, para não beijar além da conta, né, amor? Sim. Porque aí você vai ter uma experiência melhor guardando os mandamentos, porque o Espírito Santo ele consegue santificar e melhorar até essa experiência.
Não tô dizendo, porque alguém vai estar vendo isso para pensar que a gente fica lendo a Bíblia na hora de fazer amor. Não é isso que eu tô dizendo, por favor, né? Mas eu tô dizendo que se os dois estão comprometidos com o Senhor, ele consegue tornar a experiência muito mais prazerosa e muito mais feliz, de modo a trazer para os dois uma alegria que não pode ser encontrado no mundo. Muito bom. Exatamente. Sabia que ele ia falar bonito. É isso. Tá vendo? Eu não vou falar a porcentagem que eu acho, tá? Mas eu acho que é uma porcentagem bem alta. Relacionamento sexual dentro de um casamento é uma porcentagem muito alta. É verdade. Eu tenho muitas amigas que têm muito problema. Ai, tô com dor de cabeça, ai, tô com isso, ai, não quero, que nojo, que isso, que aquilo. Gente, conversa, senta, conversa com uma médica, Exatamente. te orienta a sua cabeça. E por algumas vezes a gente teve essa conversa de nunca buscarmos melhorar isso buscando em sites ou em aplicativos. E nós nunca pesquisamos. Se você pegar meu celular aqui, você pode ir até quando eu casei em 2004, pode ir até 2004, você não vai encontrar. Nem no meu celular, nem no do Thiago. Aquilo que nós vivemos ali dentro do nosso casamento é nosso, não veio por influência, então a gente nunca teve problema com pornografia em casa. Se eu pegar o celular do Thiago, pegar aqui no Instagram, no meu Instagram, no meu Explorer, só tem aqueles AI, os bonequinhos gordinhos, sabe? Comendo comidinha. A própria Tangerina comendo uma tangerina. É o que eu tenho no meu O Explorer. dela aqui. só tem coisa de médico. Ou de academia também, porque agora eu tô na Também. onda de ser fitness, né? Então eu sigo um monte de gente que mulheres, né? Na grande maioria mulheres que tinham um corpo mais flácido, a perna, aí fizeram uma cirurgia, ou então malharam, é o que eu tenho hoje. Então, nós sempre tivemos esse combinado também. E isso nos ajuda também a manter a pureza na nossa mente. Isso. Com relação a isso. Muito O importante. que eu tenho de intimidade com meu marido é com ele. Isso é muito bom. E não com influências de fora. Porque a pornografia é um grande problema hoje, né? E as pessoas põem uma expectativa irreal. Você coloca ali a pornografia e na realidade, você precisa trabalhar para ter a intimidade no seu ápice, na sua melhor forma. Então, você precisa trocar palavras de carinho, precisa servir ela, precisa trabalhar para que o momento de prazer seja bom para ela, não só para o homem, né? E às vezes a internet, quando a gente vê uma pornografia, aquilo manda uma mensagem, né? Errônea sobre a realidade e distorce a maneira que você... Eu tô falando, mas uma médica ia falar bem melhor sobre isso. Tá certo, amor? Tá certo. Aquela mulher que tá ali, Pode ou falar. aquele homem, ele é todo produzido pra Exatamente. trazer isso Você pra é sua fotógrafo, você cabeça. sabe, você consegue colocar a luz para parecer de um jeito diferente, né? A forma que tá montado aquilo. Então, tudo produzido, como você falou, e não é assim na realidade, né? E pra magoar também, né? O casamento, quando você traz coisas de Exatamente. fora, aquilo ali vai A magoar. comparação, né? A comparação, Sentimento exatamente. de traição também. Sempre que aquilo que a gente pensa, que a pessoa tá pensando, na maioria das vezes nunca é isso, né? Nunca é isso. Perfeito. O Thiago vai pra academia todos os dias há anos. E eu não tinha esse cuidado com o meu corpo. E esses dias eu ouvi uma coisa, você vai gostar dessa, Lucas. Você pode usar no Discípulo do Salvador. Isso aí. Palavra de sabedoria para os sábios. Eu fiquei muito chocada quando eu ouvi isso e eu fiquei pensando em quanto tempo eu não cuidava do meu corpo, né? Eu não era sábia o suficiente para cumprir a palavra de sabedoria. E tem 1 ano e meio que eu não como açúcar. Eu cortei o açúcar da minha vida. Uau! Eu como carboidrato, Vamos chegar lá. obviamente, mas açúcar branco, Quero eu não também. como. Uhum. E eu fiquei... E essa semana que passou, no evento das meninas, da Marta e Maria, eu encontrei uma amiga. E ela tava pegando a comidinha dela e eu com meu pratinho bem pequenininho, assim, né? Que eu falei, não, a palavra de sabedoria pros sábios, você sabe, eu não quero ser... Sei lá, não vou dizer nomes aqui, mas eu não quero ser... Eu vou ser sábia. E aí ela falou pra mim assim... Eu falei, nossa, você tá tão bem. Falei pra minha amiga, né? E ela falou pra mim assim, Andresa, eu lembro do que você me falou alguns anos atrás. Que você não bebe caloria. E eu ainda não era sábia. E eu falei pra ela, eu não bebi... Faz muitos anos que eu não bebo caloria. Eu não bebo açúcar, nada que tenha açúcar. E não bebo nada que tenha caloria. E ela falou pra mim, desde então eu não bebo mais caloria. Aí ela pegou uma bebidinha zero açúcar, zero caloria. Então,
Dito isso, Que legal. tudo isso faz parte de um casamento feliz. Sim. Eu tinha um marido que Muitos cuidava do detalhes. corpo, cuidava da saúde dele, da alimentação dele, e eu ia pelo caminho oposto, né? Comia muito errado, me enchia, me entupia de açúcar, estava sempre com o meu corpo muito inflamado, comendo muita coisa errada. Eu ia para uma festa, eu enchia o pratinho de coxinha, de do que tivesse. Eu enchia o meu pratinho ali, eu comia e eu achava que eu era muito feliz. Depois que eu passei a cuidar mais do meu corpo, até o meu relacionamento íntimo com o Thiago ficou melhor. Tudo tá melhor. Porque eu sinto mais confiança no meu corpo. Eu olho o meu corpo sem roupa, eu falo, nossa, eu me reconheço. Essa aí é a Andresa quando ela era mais jovem. Eu consigo ver, eu vou pra academia todos os dias agora. Ai, Andresa, Autoestima, né? autoestima Aumenta muda. muito. Ah, você tá super sarada? Eu não tô super sarada. Mas eu já consigo tocar no meu corpo e sentir músculo. Eu consigo ter mais força para fazer qualquer coisa durante o meu dia. Eu consigo ter responsabilidade comigo ao ponto de falar com os meus filhos com propriedade daquilo que eu tô vivendo, Você é o exemplo. aquilo que eu tô ensinando para eles. Eu tirei tudo que era açúcar da minha casa. E um dia, lembro se foi o Gu ou se foi a Gica que falou, nossa, não tem nada doce nessa casa para comer. Eu falei, você tem carro e você tem dinheiro. Então, você pega o carro, você pega o dinheiro e vai comprar. Se você está com vontade de comer uma coisa doce, mas eu não quero esse monte de açúcar, esse monte de porcaria na minha casa que eu tinha. Sim. Então, tudo isso ajuda a gente, como família, a ter uma vida familiar melhor. Tudo. Eu consigo ter mais foco, eu consigo tomar decisões melhores, eu consigo ter um relacionamento íntimo com meu marido melhor, consigo ter propriedade para falar com os meus filhos, com os meus amigos. Sim. Eu consegui montar uma empresa. A nossa insurance veio depois que eu parei de comer açúcar. Andresa, o que isso se relaciona? Eu vejo muita coisa nisso. Eu não tinha foco. O meu Deus, por muitas vezes, foi a comida. Por muitas vezes, eu olhei a comida e ela me dominava. O açúcar dominava a minha vida. O açúcar não domina mais a minha vida. O meu Deus é o meu Deus, é o meu Pai Celestial. Tem Não que é fazer mais o um alimento. corte disso e tem que enviar para uns amigos meus. É verdade. Porque isso é importante. Muito. Eu tenho sido um testemunho vivo. Eu tenho muita cautela para falar disso, porque eu sei que tem gente que ainda não compreendeu isso. Sim. E eu vou contar uma coisa para vocês, bem fugindo do que a gente estava falando. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, mas ele tá bem acima do peso. E ele foi ficar na minha casa uns 20 dias, ele e a esposa. E a esposa dele é linda, sério, gente, ela parece uma princesa. E ele tá muito acima do peso há muitos anos. E quando ele chegou em casa, eu peguei... Ai, não quero chorar por falar disso, né? Mas é porque isso mudou tanto a minha vida. Eu peguei a balança e eu falei pra ele, dia da pesagem. E eu tive muita coragem pra fazer isso, esperando, né? Vou tomar uma lapada agora, né? E eu coloquei a balança no chão da minha cozinha. E eu falei, você vai se pesar. E eu tô fazendo isso porque eu te amo. E porque eu sei que isso vai ser importante pra sua vida. Você é pai. Eu quero que seu filho tenha você pro resto da sua vida, pro resto da vida dele. Ali, um pai que vai correr com ele na rua. E ele pesou e ele tava bem acima do peso. Falei, coloca o aplicativo. A minha balança, ela tem um aplicativo que você coloca no celular e você vê quanto você tem de água no seu corpo, quanto você tem de músculo, de gordura. E ele ficou muito assustado. E eu falei, nós vamos pro médico. Nesses 20 dias, eu levei ele ao médico. Pesei ele. Nós caminhamos todas as noites, praticamente todas as noites a gente caminhava no meu bairro. E eu falei, se você precisar de auxílio de Monjaro, Ozempic, seja lá o que for, pegue qualquer coisa, você vai mudar. E ele mudou. Ele perdeu muito peso. Olha. O casamento dele, esses dias a esposa dele me ligou, eu falei, como tá o casamento? Eu sempre vou fazer essa pergunta, viu, Cecília? Eu sou muito boa com isso. E ela falou, nós estamos tão bem, porque tudo muda. Então, a palavra de sabedoria, quando você cumpre ela, quando você é sábio o suficiente, vai mudar. Quando você para de ouvir os amigos e passa a ouvir a sua esposa, vai mudar seu casamento. Quando você deixa de assistir pornografia, caso assista, e você para de assistir, isso vai mudar seu casamento. Sim. Quando você passa a escutar os seus líderes na igreja, isso vai mudar seu casamento. Então, são muitas... Tá muito na moda falar que são camadas, né? São muitas camadas para que você tenha um casamento feliz, um casamento à maneira de Deus. Se você quer um casamento à maneira do Senhor, você precisa cumprir algumas coisas, ouvir algumas coisas. Espera aí,
Eu não tô orando de manhã com a minha esposa, peraí. Puxa, eu não tô lendo as escrituras com a minha família. Eu não tô fazendo exercício como eu deveria fazer. Não é só igreja. Tudo é relacionado a Deus, obviamente, né? Tudo é criação dele, mas não é só sobre igreja, é sobre muitas coisas que você tem que fazer para que seu casamento seja bem sucedido. Exatamente. No nosso casamento, o selador, o irmão Tomazini, foi ele que casou. Você já entrevistou É ele? o amor da minha vida, da nossa vida lá em casa, é o Tomazini. Muito especial. Ele tem a né? página Ajustando as Velas, né? O projeto. É muito legal mesmo. E ele foi o nosso selador. E uma das coisas que ele falou é que eu tenho que tratar a Cecília como Cristo trata a igreja, né? Ou como eu trataria Jesus Cristo. E a mesma coisa ela comigo. Então, quando tem algum desafio, eu penso nisso. Como que eu trataria Jesus Cristo, ou como Jesus trataria a igreja nesse sentido. Isso ajuda, se dá uma perspectiva. E não é, como você falou, uma questão só de ir para a igreja. É uma questão que envolve todas as outras coisas. Um representante de Jesus Cristo, que é o Elder Soares, do Coro dos 12 Apóstolos, em São Paulo, eu o encontrei e perguntei, mas Elder Soares, você não estava em Brasília ontem? Eu estava em Brasília, mas peguei um voo, cheguei há pouco, fui no hotel, fiz meus exercícios e agora vim para cá. Eu fiquei surpreso, porque ele já é um homem de idade, né? Mas ele faz exercício. Ele tem uma rotina muito puxada como apóstolo, viajando sempre. E dá para ver que ele tem um casamento bem sucedido. Então, assim, tudo está relacionado, como você falou. Tudo. O principal é a gente colocar Jesus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas colocar Jesus não é só ir na igreja. Significa você tratar o outro como Jesus trataria, né? E honrar a pessoa que está do seu lado, dando o seu melhor. Então, muito sábio isso que você falou, Andressa, de fazer academia, né? Ou pelo menos fazer um exercício. Está fora do peso, procurar entrar no peso, mudar os seus hábitos alimentares. O presidente Nelson falou que isso envolve arrependimento, né? Até a forma de Exatamente. respirar tem que mudar. Sim. Eu tive uma experiência muito profunda com a palavra de sabedoria, que foi o que me fez parar de comer açúcar. Eu nunca compartilhei isso em público, mas sempre compartilho com pessoas no privado, né? Eu passei 6 dias no Brasil com a Gica. Eu, a Gica e o Gu. Quando a gente voltou, a Gica falou assim, mãe, eu engordei 5 quilos. Eu falei, não pode, filha. 5 quilos em 6 dias. E a gente comeu muito no Brasil. E naquele dia eu senti um estupor, assim, muito grande, de que eu tinha que mudar, de que eu tinha que me arrepender. E eu cheguei à noite para o Thiago e eu falei, a partir de amanhã eu não como mais açúcar. E o Thiago riu, porque eu era formiguinha mesmo. Eu era formiguinha, eu trocava qualquer prato de comida por qualquer pedaço de bolo. E no outro dia, eu passei o dia todo sem comer açúcar. E quando as pessoas me perguntam, como foi no começo? Foi muito difícil? Não foi difícil, porque eu fiz isso junto com Cristo. Eu não fiz isso sozinha. Andresa, você vai voltar a comer açúcar um dia? Eu não sei. Eu não sei. Eu como um doce sem açúcar, que tem vários, né? Sim. Eu como o pote inteiro. Então, eu não estou pronta para isso. Para encarar esse desafio, que é desafio mundial. O açúcar é um vício, é uma coisa horrorosa. E foi espiritual. Foi realmente um arrependimento que eu vivi. Sim. Foi muito bom isso. Faz muito Exatamente. sentido, Lucas. Gente, estamos indo para o final do podcast. Falamos pra caramba. Muitos assuntos, muitas Podia revelações continuar aqui. aqui por Muitas, horas e nossa. horas. Se Tem a gente morasse muita perto, coisa. Cecília do céu, a gente Faríamos outros. A gente vai. vai no céu, tá? No céu eu tenho as pessoas que eu quero, que eu já tenho um terreno comprado. Não sei se vocês estão sabendo. Eu tenho meu terreno. Morar tudo perto. Eu tenho as pessoas que eu quero com o terreno bem pertinho do meu. E para encerrar, o que é que vocês esperam daqui 5 anos? Como vocês se veem? Olha, eu me vejo principalmente como mãe, assim, é uma coisa que eu sempre sonhei em ser mãe e poder cuidar da família, poder estar perto, poder educar os filhos e ter essa oportunidade sagrada, né? Porque para mim educar um filho do Pai Celestial é uma responsabilidade enorme e é um treino, né, que ele está nos dando, assim, uma responsabilidade de treine aqui nessa terra para poder se preparar para ser como eu sou, né? Então, eu me vejo como mãe, me vejo também sempre apoiando o Lucas em tudo que ele faz, que é muito importante, e sendo um suporte para minha família mesmo, em tudo que eles precisarem.
e servindo na igreja, servindo ao próximo também, né? Não sei em qual cidade, em qual lugar do mundo, mas Sim. o que mais assim importa que eu estarei. isso. Exatamente. Onde for, vai ser, né, onde o Senhor nos mandar mesmo. Isso, falou a anjo. Isso E aí. você, Lucas? Daqui 5 anos vou estar com a Cecília. Só sei disso. Mas quero que esses sonhos que ela mencionou se realizem. Quero ser pai, porque meus irmãos já têm muitos filhos e eu quero que os primos cresçam mais ou menos na mesma idade, então estamos um pouquinho atrasado aí para providenciar os filhos. Estão querendo nascer lá no céu, estão no céu, né, excitados Pra para nascer. nascer? Quero continuar com a minha carreira, quero ter meu escritório de advocacia mais sólido, atendendo mais pessoas, ajudando mais pessoas. Quero continuar meus projetos na J. Ruben Clark Law Society. Quero continuar na Faith Creators Alliance. Quero continuar outras coisas também, que eu tenho alguns livros aí que estão a caminho, eu quero publicar. Enfim, tem muitos planos. Mas o principal é esse, né? A gente construiu já tem uma família, mas aumentar a nossa família para o Senhor. E poder aí ir aonde o Senhor desejar e fazer o que Ele desejar. Não tenho nenhuma pretensão de ser líder na igreja. Vou falar isso com muito cuidado, porque pode ser que me interpretem mal também. Mas assim, eu fui solteiro por muito tempo. Geralmente, alguns cargos de liderança, né, como bispo, presidente de estaca, eles vêm para homens casados. A gente não tem nenhum líder hoje na igreja que seja bispo, presidente de estaca, que seja solteiro. Mas são chamados super importantes que exigem uma companheira para te apoiar. E eu nunca pensei em ser um líder porque, como falei, fui solteiro por muito tempo. Meu pai ele foi bispo, mas mais tarde na vida. Eu já era missionário retornado, eles já eram também. Então, eu fico um pouco triste quando as pessoas olham o meu projeto na internet e pensam, esse daí ele quer ser autoridade geral sem chamado. Ele quer ser líder sem chamado. Porque eu falo do evangelho online, mas não é com uma pretensão de ter um chamado. Então, o que eu sei que nós seremos é discípulos de Jesus Cristo. Se o chamado vier, vamos aceitar com alegria, porque todo chamado que vem a gente aceita, né, com alegria e serve com dedicação. E quando a desobrigação vem, também a gente aceita com alegria e continua servindo aonde o Senhor colocar. Como Ele é o Senhor da vinha, Ele decide. Então, eu não tenho nenhuma pretensão assim de ser líder na igreja, porque o chamado mais importante que existe é dentro das paredes do nosso lar. É eu ser o esposo fiel que a Cecília precisa e o pai que nossas crianças vão precisar. Se outros chamados surgirem, eu vou ficar feliz de servir, mas esse sempre vai ser o principal. E quando nós formos chamados para o outro lado do véu, não vai importar muito, na verdade, os títulos que você tem. Foi advogado, foi médico, foi líder disso, foi líder daquilo. Ok, mas para a eternidade o que vale é o que acontece na nossa família, né? E tem muitos podcasts que acontecem nesse mundo. Tem muitos que são famosos, milhões de visualizações. Mas poucos são como o seu, que tratam de assuntos que realmente importam para a eternidade. E eu sou muito grato por você ter convidado a gente, para a gente ter falado assim. A gente não preparou, nem sabia os temas que ia ser. Então, desculpe se houve alguma coisa assim errada. E se tem alguma coisa que você não concorda, desculpa também, nós estamos aprendendo. Mas a gente tentou ser bem sincero, né, amor? Expôs algumas coisas que talvez a gente não iria expor, mas como você deixa a gente bem confortável, a gente acabou falando disso. E eu só queria terminar com o meu testemunho, que eu sei que as famílias podem ser eternas se centralizarem os seus esforços em Jesus Cristo. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Foi um prazer entrevistar vocês. Lucas, você é um ícone pra gente, pra toda a igreja. Aqui é muito comum, né, terem pessoas fazendo o que você faz no Brasil. Então, nós como brasileiros estamos nos acostumando a termos influencers da igreja. E isso é muito, muito bom. E as pessoas vão se acostumar, elas podem
Tem uma máxima no marketing que fala, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Falem Então, de mim. se falarem mal, eu acho que a gente está super no horário já. É. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria de apresentar também, muitos de vocês já devem ter visto, é de um amigo meu. Ele fez um passaporte do templo. Então, tem na Deseret Brasil, ele está colocando lá. Até se esse podcast já está lá. Já vai estar lá. Tem aqui dos templos de Utah e dos templos também do Brasil. Então, cada templo que você visitar, você vai colocar um adesivo. E é muito legal. Vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho deles, o trabalho do Lucas. Sigam o Lucas nas redes sociais. Nos sigam Discípulo também. do Salvador. Sigam todos nós estamos aqui prontos para poder fazer a obra de Deus se espalhar nessa terra. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por tudo, por vocês ficarem até aqui com a gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.